Bom dia, pessoal. A história dessa semana vai para você que está aí desmotivado, cansado e às vezes assim tá muito, mas muito desmotivado e tá desanimado, querendo jogar a toalha. Vou contar uma história para você verdadeira. Eu estava outro dia numa rua em São João del Rei, estava com a minha família, e nisso eu encontrei um amigo que eu não via há muito tempo. Aí esse amigo chegou e a gente começou a conversar, né? Ele falando sobre a vida, sobre o tempo que nós estudávamos juntos e assim, das festas, das resenhas que nós fazíamos, que era interessante isso, entendeu? Relembrando os velhos tempos. Aí nisso a conversa começou a entrar no âmbito mais pessoal, assim, do profissional. Aí ele começou a reclamar comigo que andava muito apertado, que não estava conseguindo viajar, que não estava conseguindo dar atenção para a família dele. E nisso eu perguntei para ele: cara, mas você chegou aqui, a gente conversando, não que eu tenha nada a ver com a sua vida, mas você chegou aqui num bom carro, né? Você chegou aqui numa caminhonete importada, numa Dodge Ram. E assim, pelo que você me falou, você mora numa bela casa, né, num bairro bom, com uma boa estrutura. O que mais te falta? Ele falou: poxa, eu trabalho tanto, mas eu às vezes não tenho dinheiro, às vezes para poder viajar, não tenho dinheiro para poder fazer alguma coisa com a minha família, eu ando meio depressivo. Pô, eu falei assim: ó, cara, eu acho que tem alguma coisa errada com você, porque eu acho que sim, você está num lugar tão privilegiado, e assim, merecidamente, porque você trabalha, você luta pelas suas coisas, mas eu acho que você tá num lugar privilegiado. Ele falou: não tô, cara, as coisas não são desse jeito, então eu acho que não é. E nesse intervalo, a gente conversando, chega um outro amigo que estudou conosco, né, há muito tempo. E aí ele, por alguma razão, acho que por um acidente que ele teve, ele ficou numa cadeira de rodas. Então esse amigo meu, esse outro nosso amigo em comum chegou, começou a conversar conosco, e assim, você via que o cara, ele transbordava alegria. Mesmo numa cadeira de rodas, ele transbordava alegria. Aí ele começou a falar dos planos dele. Ele falou que a casa dele, quando ele sofreu um acidente, a casa dele não estava, né, não tinha como a casa estar preparada para um cadeirante. Aí ele falou: minha casa nunca esteve preparada para um cadeirante, mas isso para mim nunca foi problema, porque eu superei as minhas dificuldades, arrumei um jeito de subir, de ir para o meu quarto, arrumei um jeito de sair. Estou aqui na rua hoje, estou feliz, viajo, faço mil planos, trabalho, não tenho tantas condições, assim, tenho um golzinho quadrado, mas é o que me ajuda demais. E assim, minha família está comigo, está feliz, e eu quero continuar desse jeito, seguindo meus planos, fazendo as coisas que eu gosto. Pô, aí a conversa, nós já, assim, eu e esse outro amigo que estava reclamando comigo, a gente já olhou para ele, e o cara, eu acho que sim, caiu a ficha, né? Assim, o cara caiu a ficha e viu, pô, o cara, uma cadeira de rodas, tá feliz, trabalha, faz tudo que ele quer, não ganha tanto e tá feliz. E eu que assim, que tem tudo, tem um carro importado, tem uma casa grande, confortável, tem quase tudo, tô reclamando. Aí eu acho que o cara caiu a ficha, ele ficou meio sem graça, se despediu e saiu. Passado alguns dias eu encontrei ele novamente, e ele me falou: poxa, Altamira, aquele dia eu conversando com você, eu saí porque eu fiquei sem graça lá na hora que o nosso outro amigo chegou, né, o cadeirante, começou a conversar conosco, eu fiquei sem graça, fiquei com vergonha do que eu estava falando. E isso eu cheguei em casa, que eu pensei, conversei com a minha esposa e falei: cara, a gente tem que mudar de vida. Ele falou assim: a gente tem que mudar de vida, sabe por quê? Porque a gente está sendo muito ingrato. A gente está sendo muito ingrato a Deus.
a gente não está reconhecendo as coisas que a gente tem. A gente, embora trabalhe muito para fazer as coisas, a gente está sendo ingrato. A gente tem que começar a repensar a nossa vida, porque às vezes não é o dinheiro, às vezes, e não é errado você lutar para ter dinheiro, não é errado você lutar para ter um bom carro. O errado é você somente reclamar e não reconhecer as coisas que Deus te dá, não reconhecer o poder que Deus te dá, de você poder acordar todo dia, da inteligência que Deus te dá para você lutar e superar os seus problemas. É isso que é ser ingrato, não reconhecer. E ele falou, a gente tem que mudar de vida, a gente tem que reconhecer, a gente tem que ser mais grato a Deus, tem que ser mais temente a Deus. E assim ele fez. Ele começou a ser mais grato a Deus, começou a dar valor às vezes nas pequenas coisas. Ele falou assim, mesmo com a minha Dodge Ram, que às vezes eu pensava só querer ir para fora do Brasil, querer ir nos melhores restaurantes, e levar os meus filhos nos melhores parques mais caros. E às vezes a vida não é isso, às vezes a vida está nas coisas simples, assim, de você ir num restaurante, pode ir num restaurante bom, de você ir num lugar bom, estar feliz com a sua família. Isso é o mais importante. Não que seja errado você trabalhar para ter seu carro, para ter sua casa, para você ter seus estudos. Isso não é errado, isso é foco. Mas você trabalhe pelo seu foco, trabalhe pelos seus objetivos, mas trabalhe pela sua simplicidade, trabalhe pela sua gratidão a Deus. Focou? Essa é a moral da história. Feliz dia para você, feliz dia semana, e vamos acelerar.